com palmas bem alegre para o Senhor. De repente você não conhece a música, mas ela é fácil. Ela canta o Salmo 96. Vamos cantar junto. Palmas. Cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras bendizem o seu nome. E proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações sua glória. Maravilhas, glória, majestade estão diante dele. Força, formosura no seu santuário, glória, majestade estão diante dele. Força, formosura no seu santuário, alegrem-se os céus por ressurgir, rujam o mar em sua plenitude, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras bendizem o seu nome. E proclamai a sua salvação, dia após dia. Anuncia entre as nações sua glória. Cantai ao Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Capítulo 8. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno. És um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, Santo, Santo,
tua glória sem temor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. A igreja pode sentar. Boa noite, queridos irmãos e irmãs da CIB. Hoje a gente vai para o terceiro dia devocional que estamos aí tendo, baseado no livro Hábitos Espirituais, né? Prazer em Jesus pela graça diária. Uma frase que o John Piper ele começa o livro que eu acho maravilhosa nesse sentido. Ele diz o seguinte, que Deus Todo-Poderoso, por sua graça e por seu Espírito, não nos deixa sozinhos quando se trata em termos prazer em Jesus. Ele nos ajuda. Ele não diz, agrada-te do Senhor, Salmo 37, e depois simplesmente se afasta, cruza os braços e observa para ver se a gente consegue. Ele faz uma aliança conosco e diz, lá em Ezequiel 36, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Deus causa aquilo que Ele comanda. Então, termos prazer ou nos deleitar em Jesus não é uma opção. É um dever de todo cristão, mas também uma dádiva que Deus concede. Mas essa dádiva, ela vem através de meios. E que meios são esses? Justamente esses hábitos ou essas disciplinas espirituais que nós iremos conversar um pouco aqui. Então são 3 blocos principais, na verdade, dessas disciplinas que vão ser desenvolvidas. Uma é com relação a ouvir a Deus, então termos nosso ouvido para ouvir a palavra de Deus, então esse é o primeiro bloco. O segundo bloco envolve ser ouvido por Deus, e aí é nosso exercício de falar com Deus e através da oração vai ser o segundo bloco a ser desenvolvido por esses devocionais. E o último bloco que envolve a comunhão com Cristo, não vai fazer parte do seu corpo. Isso é a última parte desse bloco a ser desenvolvido. E aí, esses meios de graça, né, o Davi comentou sobre isso no último devocional, explicando qual é o fim deles. O fim não é que eu seja mais espiritual, ou que o meu irmãozinho, ou que eu seja, eu quero ser arrebatado igual Enoque, né? Eu vou aqui praticar minhas disciplinas espirituais para poder ser arrebatado, ou me sentir mais espiritual do que os outros. Não é de forma alguma isso. O crescimento espiritual ele é um efeito maravilhoso das disciplinas espirituais, mas, em certo sentido, é apenas um efeito colateral, né? O essencial ou o principal dos hábitos espirituais é justamente nos alegrar em Jesus, nos deleitar em Jesus. Esse é o principal aspecto. E aí, justamente, o livro traz o texto de José 6,3, que afirma, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o Davi e o pastor Aminadab falaram sobre a introdução. E agora, no capítulo 1, justamente o título do capítulo fala molde sua vida com as palavras de vida. E aí, como não poderia deixar de ser, a palavra de Deus. Ela é o nosso ponto inicial. E aí o autor ele separa, na verdade, em cinco blocos. Ele fala sobre primeiro a palavra original, depois ele fala sobre a palavra encarnada, depois ele fala sobre a palavra evangélica, depois ele fala sobre a palavra escrita, depois ele fala sobre a palavra abrangente. Então, o que são essas coisas que querem dizer? Então, basicamente, a palavra original é justamente isso. Deus fala, Ele se comunica. E Ele se comunica de diversas formas, né? A gente olha a criação de Deus e, para mim, é uma forma ali, da expressão de Deus. Mas nessa expressão a gente não tem com clareza quem é Deus. A gente consegue observar pela criação que existe um Deus, mas a gente não consegue saber pela criação que Deus é esse. Então, Deus fala, mas como é que eu consigo entender que Deus é esse? A palavra de Deus, ela é, na verdade, ela é
é a sua autoexpressão, ela é também autoritativa. E aí, ao ler o texto bíblico, né, se você puder depois abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 14, todas as coisas que estão sendo criadas ali, né, na origem do cosmos, do universo, todas elas começam, nessas sentenças todas começam assim, né? E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E aí cada sentença começa com essa frase, né, com a palavra de Deus, e a partir da palavra de Deus todas as coisas são criadas. E não apenas no sentido de criação do cosmos, mas também no sentido de nova criação. 2 Coríntios 4, 6 vai dizer, né, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então, criação e a nova criação, né, o novo nascimento, eles começam pela ação da voz de Deus, ou da palavra de Deus, que ele chama aqui de palavra original. E aí ele traz também o aspecto da palavra encarnada. Nós vamos começar, né, estamos começando agora uma série de mensagens expositivas ali em Colossenses, e já no capítulo 1 de Colossenses, né, tem aquela sentença que até o Projeto Sola fez uma música baseada no texto, que diz que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a exata expressão do seu ser. Então Cristo é a palavra encarnada. O próprio Evangelho de João já começa assim, né? Que ele é o verbo, ele é o logos, ou ele é a palavra. Jesus se fez, né? Ele se fez carne, né? Ou a divindade habitou na pessoa de Cristo, 100% Deus e 100% homem. O verbo se fez carne. Então ele revelou o Pai. E aí o próprio Jesus falou, sem nenhum rodeio, quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus é a palavra de Deus corporificada. Então aquela palavra que lá em Gênesis criou todas as coisas, agora nos Evangelhos, né, no Novo Testamento, essa palavra de Deus ela aparece encarnada na pessoa de Jesus, 100% Deus e 100% homem ali. Então a gente pode entender também que Jesus, de certa forma, é a palavra de Deus. E aí o terceiro bloco que ele traz é a questão da palavra evangélica, que aí envolve um pouco essa questão da mensagem do Evangelho, né? E para o apóstolo Paulo, né, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, são termos intercambiáveis, então eles significam basicamente a mesma coisa. Então, que boa nova é essa? Que boa notícia é essa? Isso que o termo evangélico significa, uma boa notícia. E a verdade é que para que ela seja uma boa notícia, é necessário que antes a gente entregue uma má notícia, né? A má notícia de que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Tem uma canção que a gente canta na igreja, né? Não há um sequer, nunca ninguém o procurou, baseado no texto bíblico. E é justamente isso. Então a má notícia que vem antes da boa notícia do Evangelho é que os homens pecaram, a humanidade caiu do seu estado original de comunhão com Deus e está hoje sob a condenação e sob a ira de Deus. Isso é a má notícia. E a boa notícia? A boa notícia é que em Cristo, né, pela graça de Deus, pela fé nele, Cristo salva pecadores, esses mesmos pecadores que estavam condenados. Deus salva recebendo em si mesmo, na cruz, a ira e a condenação que nos estava proposta. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. E a pergunta que a gente precisa fazer é, à medida que o Evangelho vai sendo propagado de boca em boca, de pessoa em pessoa, de nação em nação, como a gente consegue manter essa palavra fiel, essa mensagem do Evangelho fiel? Isso que a gente vai ver no aspecto seguinte, que é justamente da palavra escrita. Então a gente falou sobre a palavra original, falamos sobre a palavra encarnada e falamos sobre a palavra evangélica, e como todas essas três coisas elas se mantêm coesas, né? Como a gente evitar que elas se corrompam, se deturpam. Isso é importante, porque a gente vê pessoas, não sei se já aconteceu com você, mas volta e meia tem alguém falando, não, Deus falou comigo. Opa, Deus falou? Mas ele falou com A, parece uma coisa, parece que falou com B, outra coisa. Pois, ou Deus está se contradizendo, ou tem alguma coisa errada aí com relação à forma como essas pessoas ouviram a voz de Deus. Ou você vê pessoas falando sobre o Cristo, Jesus e tal, e parece que não é muito bem
o Jesus que a gente vê nas Escrituras. Como a gente consegue manter, né, aquilo que Deus falou, com aquilo que Jesus é, com a mensagem do Evangelho consistente e coerente ao longo dos séculos até hoje. Bom, e aí é que entra justamente a palavra escrita, que é esse aspecto das Sagradas Escrituras. Precisamos das Escrituras como revelação de Deus inspirada, inerrante e infalível. Ou até uma pergunta que o pastor Wagner sempre faz para os que estão sendo batizados. A Bíblia, ela é ou ela contém a palavra de Deus? Então, esse é um aspecto importantíssimo para nós, para a comunidade de fé cristã. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a própria palavra de Deus, ela é o norte. Por isso que o capítulo 1 do livro de Hábitos Espirituais, ele começa com a palavra de Deus. Porque ela é o norte, ela é o balizador que vai direcionar todos os nossos hábitos, as nossas disciplinas espirituais. O professor, né, pastor Helder Cardim, ele diz justamente: somos o povo de um livro apenas. Lógico, né, você vai ver aqui atrás tem um monte de livros. Todos eles são válidos para estudo, mas o balizador, o norteador, aquele que a gente usa como regra de fé e prática, é sempre a Sagrada Escritura, escrita, inspirada pelo Senhor, constituída no cânon sagrado. E a gente, bom, esse é o nosso balizador. O último aspecto que ele traz, então nós falamos sobre a palavra original, falamos sobre a palavra encarnada, falamos sobre a palavra evangélica, falamos sobre a palavra escrita, e aí ele conclui com o termo ali que ele chama de a palavra abrangente, que é basicamente de que forma todos esses conceitos que nós acabamos de falar, eles se encaixam na nossa rotina. Porque lembre-se, nós estamos falando de hábitos espirituais, e são coisas que a gente faz, né, ou inclui na nossa rotina do dia a dia para trazer a palavra de Deus, ou para trazer a realidade de Deus para o nosso dia a dia e não apenas para o nosso culto de domingo. Então, como a gente faz isso? E aí, bom, tem várias maneiras de a gente trazer a Bíblia ou a palavra de Deus para a nossa rotina de maneira abrangente. A gente pode incluir uma rotina de leitura bíblica de um ano, vários irmãos têm isso, é uma maneira legal. A gente pode, de maneira prática, né, memorizar textos bíblicos, ou de repente meditar em alguns versículos que a gente acha que falou mais conosco, então meditar de repente de maneira mais profunda naquele texto. Então não precisa ler a Bíblia correndo, de repente, poxa, esse texto aqui mexeu comigo. E aí você começa a meditar e ruminar naquele texto e identificar aplicações do que aquele texto está falando com você e de que forma você pode exercitar aquilo de maneira prática. Então a gente pode ouvir sermões no YouTube, ouvir sermões no podcast. Eu geralmente, quando estou dirigindo, eu boto ali um podcast para ouvir, ou então eu boto a Bíblia Falada. Tem, né, aplicativos que tem a Bíblia Falada, então eu vou ouvindo o Salmo, eu vou ouvindo a Bíblia no momento que eu não consigo ler, mas eu consigo ouvir, então incorporando na minha rotina, no meu dia a dia, a palavra de Deus. Ler conteúdos bíblicos online, fazer cursos bíblicos, tem vários cursos legais disponíveis. Ler livros cristãos, aqui tem bastante livros cristãos que eu gosto de ler, vão me ajudar a entender algumas coisas, vão me ajudar também no meu devocional, vão me explicar conceitos que de repente eu não estou familiarizado. E também, por que não, ter irmãos e alimentar conversas cristãs piedosas com irmãos da própria igreja. Então, o próprio pastor Ives, quando estava expondo Efésios no ano passado, ele comentou, né, sobre o fato de ser cheio do Espírito de Deus, né? Deixar-vos encher. E aí tem muito a ver com o que a gente está falando. Os hábitos espirituais não são coisas que a gente faz colocando Deus contra a parede para que a gente seja cheio do Espírito, né? O verbo ali, em Efésios, está na voz passiva, né? Então é deixar-se encher. Então eu não tenho como me encher do Espírito, né? Como pegar uma vasilha e me encher. Mas eu posso me colocar no caminho para que ser cheio do Espírito seja possível. E é justamente isso nesse conceito que os hábitos espirituais eles entram, né? Eles são o caminho pelo qual a gente se submete para que ser cheio do Espírito seja algo possível. E aí, lógico, nos deleitarmos em Jesus, que é o nosso, que é o fim principal, como Davi trouxe na semana passada. Então, queridos, começamos nosso primeiro devocional, entrando no capítulo do livro, capítulo 1, falando justamente sobre o principal aspecto, que é o da palavra de Deus. E por que ele é mais importante do que o da oração e da comunhão? Por quê? Como eu falei, a palavra de Deus ela é o princípio norteador de tudo aquilo que a gente faz. Então, se não for
norteado pela própria palavra de Deus, até mesmo a comunhão, até mesmo a oração, elas podem sofrer, ser deturpadas. Então a oração, como o próprio Jesus falou, existem orações que não são ouvidas. Então existe uma oração bíblica que ela é ouvida por Deus. A própria comunhão, ela pode se tornar uma comunhão nociva se ela não for norteada pela palavra de Deus. Então existe uma comunhão que edifica, existe uma comunhão que não edifica ou pode até prejudicar nesse sentido. E aí, por isso que a gente começa pela palavra de Deus, ele é o princípio mais importante desses 3 aspectos que vão ser abordados. A palavra de Deus precisa ser o norte, precisa ser a bússola, precisa ser o pressuposto fundamental, precisa ser o fundamento principal dessa construção para que a oração e a comunhão sejam de fato, para a glória de Deus, edificantes para nós. Então ficamos com esses dever de casa, de como a gente pode incorporar de maneira abrangente a palavra de Deus no nosso dia a dia. Queridos, Deus abençoe e até a próxima.